Bem, iniciando aqui a explicação dessa semana, né, primeira semana do PET 6, do segundo ano, do segundo grau, ensino médio, né? Essa parte aqui não parece estar muito complicada não, tá? É conceito sobre pirâmide na primeira semana que está aqui, tá? O que acontece? A primeira parte aqui, nessa semana você agendar a sua pirâmide, seus elementos, classificação, planificação, sólido, desse sólido. Então a pirâmide, basicamente, ela é composta, olha só, se você olhar, ela tem pirâmide de base triangular, tem pirâmide de base quadrada, tem pirâmide de base pentagonal, tem pirâmide de base hexagonal, né? Pirâmide hexagonal, pirâmide pentagonal, pirâmide quadrangular, pirâmide triangular, tá? Então esse é o nome que elas recebem de acordo com a sua base. Se a sua base for triângulo, triangular. Se a base for quadrangular. Se a base for pentágono, pentagonal, tá? E por aí vai. E o que acontece? Elas também têm características próprias delas, né? Tem características próprias dela. Então ela tem o quê? Cada pirâmide tem quantas. Se você olhar aqui, vai ter face, vai ter vértices, vai ter arestas. No caso aqui, você pode também considerar a altura dela, o vértice da pirâmide, que é esse pontinho em cima do encontro dos pontos dos lados, encontro dos lados dela em cima, é o vértice. Tem do lado aqui um risco que se dá aqui no meio do triângulo, quando ela é quadrada assim. Aqui também dá para fazer também, aqui também faz também, mas aqui ó, quando esse lado triangular dela de lado, se der um risco no meio certinho, dividir o triângulo em dois triângulos retos, aqui nesse triângulo aqui, esse risco chama apótemo, né? E aqui no meio aqui, você está vendo aqui, é a altura. A altura pega do vértice até no meio certinho da base dela, tá? No meio certinho da base é a altura. Então esse valor se chamará altura, isso aqui é a apótemo. Então se você fechar aqui, isso aqui vai ser um triângulo entre a metade do comprimento do quadrado da base e a altura forma outro triângulozinho aqui, que é um triângulo retângulo, tá? Isso aqui foi só retirado a face daqui, ó. A face lá da triangular daqui, colocou de lado aqui, só para você ver o que é a face. O que é a face, gente? A face é os lados, né, que você toca. Vamos supor uma caixa. Uma caixa, o que é a face da caixa? O que são as faces da caixa? Cada lado dela ali, a parte de cima, a face, as partes dos lados, os quatro lados, são quatro faces. Embaixo tem outra face, que no caso eu até chamei com vocês, não sei se foi nas atividades de vocês, mas sempre a parte de baixo e a parte de cima, a gente vai chamar, nas atividades, chamar de base inferior, parte de baixo, e base superior, a parte de cima. No caso aqui pirâmide, não tem a parte de cima, só tem a base, não tem base inferior, não tem base superior. Pirâmide tem base inferior, que pode ser triângulo, hexágono, pentágono, e por aí vai, tá? Pode ser qualquer desses aí. E essas pirâmides, todas elas são regulares. Por quê? Porque elas têm lados iguais e uma base. 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 Então elas são regulares, tá? São pirâmides regulares, tá? Isso é considerado pirâmide regular. Ela tem assim, uma característica característica que não... Por exemplo, se essa pirâmide aqui tivesse... O vértice dela fosse aqui de lado, fosse uma pirâmide meio assim torta. Ela não seria uma pirâmide regular, seria uma pirâmide irregular, que chamaria ela, tá? E por aí vai. Então, como você calcula aresta, base, você infelizmente tem que olhar mesmo, tá? Olhar, porque se você não tem... você vai ter que olhar o desenho e perceber o desenho, o que é base, o que é aresta, o que é face. Então vamos supor que essa pirâmide de quatro lados aqui, ó, ela tem aqui tem outro lado e atrás tem outro lado. Então tem quatro lados, mais o lado de baixo, então ela tem quantas faces? 5 faces, tá? Então tem uma face aqui, uma face do lado de cá, uma face do lado de cá, então 3 faces. Mais uma do lado de atrás aqui, 4 faces. Mais uma embaixo aqui, 5 faces. Então são 5 faces que a pirâmide de base quadrada tem, tá? Ela tem quantos vértices? Quantos vértices? Ela tem
vértice aqui, vértice aqui, vértice aqui, vértice aqui, vértice aqui. Ela tem 5 vértices também, tá? Ela tem quantas arestas? Aí você vai contar, 1, 2, 3, 4. Então, de pé aqui ela tem 4. No chão ela tem mais 4. Então, ela tem 8 arestas, tá? 8 arestas que ela tem. No quadrado embaixo tem 4. E de pé assim, encontrando em cima, ela tem mais 4. 8 arestas que ela tem, tá? Se você perguntar assim, o apótomo aqui, nesse caso aqui, isso aqui só está mostrando, para não confundir, só está mostrando que na hora de fazer cálculos na pirâmide, aí essa linha que você faz no meio certinho, no lado dela, no triângulo do lado dela, no triângulo da face dela, que é um triângulo, na face dela a face dela é um triângulo. Aí você vai e corta certinho no meio, faz uma linha certinha naquele meio certinho da pirâmide. Essa linha será apótome. Aí você pode considerar que ela é uma aresta? Não, tá? Ela não é uma aresta, tá? Por quê? É só uma linha, isso aqui é só linha de cálculo. Por que você tem que saber isso? Porque tem atividade que vai falar assim, o apótome da pirâmide mede 10 centímetros. Aí você tem que saber que está se referindo a essa divisão aqui, essa altura certinha do triângulo do triângulo da face lateral da pirâmide. Você tem que saber que é esse local que é o apótome, entendeu? Mas ela não é uma aresta, é só um risco só que é colocado aqui. E a altura? A altura também é imaginária. A altura aqui, por isso que é tracinho, ó, ela não faz parte da pirâmide. O que faz parte da pirâmide aqui? Faz parte da pirâmide aqui, ó. Essa daqui é a pirâmide, tudo faz parte dela. Isso aqui é uma aresta, esse risquinho aqui dentro aqui, que não é na frente, que é atrás da pirâmide, são arestas, 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas, 6 arestas, 7 arestas, 8 arestas, tá? Então tem 8 arestas da pirâmide. Esse apótome, a altura aqui, não faz parte da pirâmide, é uma coisa que você tem que imaginar uma altura certinho do vértice de cima da pirâmide até no meio certinho da base, tá? É uma coisa imaginada, não é que faz parte da pirâmide. O objeto sólido, ele não tem esses valores, esses riscos aqui, tá? Só tem esse risco a partir do momento que você vai fazer um cálculo no desenho, você vai ter que saber esses detalhes para você calcular os valores da face, o valor do volume da pirâmide, tem fórmula de volume, tem fórmula de você saber, as laterais, as faces, né? Saber as medidas das faces. Então você tem que saber isso tudo. Para você calcular essa face aqui, você tem que dividir aqui no meio para calcular, né? Qual que é a área dessa face aqui, ó, tá? Aí, muitas vezes você vai ter que dividir. A divisão aqui é o que? É o apótome que divide. Por isso que tem que saber isso, tá? Estou falando isso tudo aqui porque eu sei como é estudante. A gente fica confuso com esse desenho, tá? Porque uma coisa é você pegar um objeto, outra coisa é você ver o desenho. Mas o que você não pode confundir? Você não pode confundir esses riscos aqui, não faz parte, apótome e altura, não faz parte do desenho. Do desenho. Ele é uma coisa que você tem que imaginar, não faz parte do desenho, não faz parte do objeto. Não faz parte do objeto. É uma coisa que você vai imaginar, vamos imaginar uma pirâmide. Você vai ter esse risquinho da altura lá, não, mas você vai ter todo o resto da pirâmide, vai ter, nem o apótome vai ter. A não ser que você risca lá na face da pirâmide, aí você vai ter o apótome. O meio aqui, só se a pirâmide for oca, para você fazer isso aqui, no meio certinho, tá? Se ela for oca, se ela não for oca, não tem jeito de você fazer. Então você teria que medir essa altura aqui de outra maneira, tá? Então, na real, o objeto em si, essa altura a gente imagina, o apótome também, você tem que fazer um risquinho para saber onde está o apótome, né? Que é a divisão certinha do lado, de um dos lados triangular da pirâmide, ok? Aqui tem aí, tá falando sobre base, arestas, são segmentos de retas em forma de interseções entre duas faces. A aresta da base, a aresta que pertence à base, lado do polígono da base do pirâmide. Arestas laterais, arestas que não pertencem à base da pirâmide, tá? E por aí vai, tá? Aí, aqui está explicando aqui para você ler aí direitinho, que eu acho que vocês vão entender direitinho. Se ler com atenção, vai entender sobre pirâmide direitinho, tá?
Aí tem aqui a definição. Pirâmide reta é a projeção ortogonal de seus vértices sobre o plano da base, é o centro da base, tá? A pirâmide reta, na verdade, é uma pirâmide regular. É uma pirâmide regular, tá vendo aqui, ó? E ela, o centro dela, para ela ser uma pirâmide reta, o vértice dela tem que dar certinho no centro dela, tá? Pirâmide oblíqua, ela tem um grauzinho de lado, tá vendo aqui? Parece um chapéu de palhaço aqui, ó. Ela tem um grauzinho de lado, tá? Oblíqua, tá? Ela não tem o centro da base. É uma pirâmide reta cuja base é um polígono regular, tá? A base é um polígono regular, possui lados congruentes, quer dizer, os lados são proporcionais, e ângulos congruentes entre si, os ângulos também são congruentes entre si, ou seja, possui lados da mesma medida e ângulos de mesmas medidas, tá? Ok? As arestas laterais são congruentes entre si. As arestas da base também são congruentes entre si. Então, pirâmide regular. A reta e a regular é praticamente a mesma, tá? Praticamente a mesma. Praticamente a mesma. Se é reta, é regular. Se é regular, é reta. Ok? Então, vamos lá. É só fala que é reta porque no meio certinho, entre a base e a altura do meio certinho, vai dar um triângulo, vai dar como é que eu vou dizer? Um ângulo reto, né? Tá? Aqui no caso aqui não dá. Se você colocar a altura aqui, ela nem pega. A altura tem que ser, a altura sempre é em relação a perpendicular, é perpendicular ao chão. Então, se o chão está aqui, a altura tem que vir aqui, ó. Então a altura não vai vir aqui. A altura, se for para calcular a altura desse grande, tem que vir aqui, ó. Daqui até aqui, fora dela, ó. Tem que ser aqui, ó. Pra você saber a altura dela, tem que ser aqui, ó. Não tem jeito de você calcular do centro aqui. Tá? Lembrando que aí as planificações da pirâmide, já estudaram isso aí, eu acho que está todo mundo craque nisso aí. Saber uma planificação, tem dois tipos de planificação que está mostrando aqui, ó. Esse tipo aqui e esse tipo aqui, ó. Que o objeto, a base fica no meio, pega no meio, e vai dobrando os lados, dos dois lados. E também esse daqui que a base vai ficar só numa ponta e vai dobrando por dentro aqui até chegar do outro lado, formar a pirâmide, tá? Desse jeito aqui também é outra planificação, tá vendo aqui? Essa planificação dessa daqui, ó, pode ser feita dessa maneira aqui, ó. Tipo, você faz um triângulo maior e divide, faz um triângulozinho menor no meio, e aí você pode dobrar aqui que vai transformar nesse pirâmide aqui, ó, nesse sólido aqui, ó. Aí tem essa aqui também, que é a planificação dessa daqui, ó, tá? Então essa aqui é a planificação desta, esta é a planificação desta, essa aqui é a planificação dessa, e essa aqui é a planificação dessa, tá? Ok? Deixa eu ver se está certinho, porque no outro, nenhuma atividade eu vi um erro grosseiro aqui. Não sei se é na de vocês, só sei que o erro estava muito grosseiro. Acho que a atividade está tranquila, não tem muito segredo, não tem cálculo, é só conceito. Definição, que é pirâmide, né? Não, denominação. Você vai colocar o nome, né? Denominação vem de nome. Qual que é o nome dessa pirâmide? Classificação. Ela é oblíqua, ela é reta, ela é o quê? Faces laterais. Aí você vai colocar aqui, ó. O que é a face? O que representa uma face? A, V, B. AVB, porque esse lado aqui, ó, AVB, é esse lado, esse triângulo aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Aí tem esse daqui, ó. VBC. Que é esse lado aqui, ó. VBC. Aí do lado de cá tem outra aqui, ó. Depois tem outra aqui, ó. VDC, que é a de trás aqui, ó. Tá? Então tem que imaginar. Aí você vai colocando aqui os valores. No mais é isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês a fazer as atividades.